Muito bem, pessoal. Então eu resolvi criar essa aula aqui para vocês para mostrar um pouquinho da aplicabilidade de quando nós conhecemos aí todos os protocolos, principalmente no que diz respeito à utilização dos tempos adequados no estudo do abdômen contrastado, né? Então na aula anterior vocês viram lá toda a parte de identificação, os tempos de aquisições de cada fase, muito bem. E nessa aula aqui eu gostaria de estar mostrando para vocês um caso bem interessante sobre a aplicabilidade e a correta interpretação aí das imagens e a importância de se adquirir dentro do tempo correto. Como já dito, infelizmente, de modo geral, hoje há um pouco de excesso nas aquisições. Então, todos os exames acabam fazendo aquisições que nós denominamos aí popularmente como trifásico, né? Mas na verdade sempre tem mais de 3 fases, contando com a fase pré e às vezes um equilíbrio ou outro no meio. Muito bem. Então, nesse caso aqui, eu gostaria de estar mostrando para vocês uma aplicabilidade onde faz toda a diferença o estudo trifásico, tá? Lembrando que, de modo geral, não há necessidade de que todos os estudos sejam feitos de maneira trifásica, tá? Como nós já discutimos nas nossas aulas, alguns processos, algumas indicações, eles já são meio que padronizados hoje. Mas vale lembrar que sempre a nossa interpretação, o nosso olho conta muito, tá ok? Então vou ajustar um pouquinho aqui o zoom, muito bem. Centralizar aqui. Então aqui nós temos um abdômen sem contraste, tá? Então nós percorremos aqui as imagens. Tá? Vou voltar porque já passou o achado. Vamos ver se vocês estão com os olhos afinados aí. Então, nós temos aqui uma fase sem contraste, não é mesmo? Como nós aprendemos já nas aulas anteriores, como identificar a fase sem contraste do abdômen, né? Então, nós temos aqui, ó, observa a aorta com densidade normal, né, homogênea aqui em relação às câmaras cardíacas, ou seja, está preenchido por sangue, aqui também está preenchido por sangue, sem a presença do meio de contraste, não há realce de vasos, nada do tipo. Então, por isso que é importante conhecer a anatomia normal. O baço, em relação ao fígado, possui densidades visuais semelhantes na fase sem contraste, diferentemente na fase arterial, não é mesmo? Muito bem. Aí nós percorremos aqui toda a extensão do fígado e voltamos aqui, percorremos de novo. Nós temos um achado aqui nesse fígado bem interessante, tá, pessoal? Que é essa alteração com hipodensidade aqui, ó. Então, digamos que esse paciente veio para fazer um exame de abdômen, sei lá, uma dor a esclarecer. Não tem nada a ver com esse achado, a dor dele. Mas você, esperto como é, aluno da 9AD, identificou aí que há sim uma alteração no fígado. E como você já sabe, como nós já discutimos nas aulas anteriores, há necessidade aí de toda vez que for alteração hepática, um estudo trifásico. Muito bem, então você fez a fase pré-contraste, você não é um profissional que trabalha de maneira robotizada, você fez a análise das imagens antes de fazer a injeção do contraste, a fim de excluir qualquer outra possibilidade aí de exclusão de fase, né? Então, digamos que você percorreu todas as imagens aí, não encontrou nada indicativo de necessidade para estudo trifásico. Você vai fazer o venoso e o tardio. Porém, nós encontramos aqui, ó, essa alteração no fígado. Então aí cabe obrigatoriamente um estudo trifásico. Por quê, professor? Porque a gente precisa ver como que essa lesão vai se comportar com a interação com o meio de contraste iodado em relação à captação do medicamento, ok? Muito bem, então a gente vai pegar aqui agora a fase arterial e vamos analisar o que aconteceu com essa mesma lesão após a injeção do meio de contraste. Essa fase arterial, ela não está um arterial bacana, padrão, pessoal, porque foi feito com injeção manual, tá? Então, por ter sido feito com injeção manual, ele está excelente, mas com ingestor aí, com certeza, ficaria muito melhor. Então, nós passamos aqui, ó, percebemos as características que nós já discutimos nas aulas anteriores, né? O baço possui realce heterogêneo, ó.
né, por conta das suas duas polpas. Aí nós vamos descendo e vamos procurar aquela mesma lesão, aquela mesma alteração na imagem. Ó. Então você observa que aqui ó, ela possui aquela hipodensidade ainda, mas tem aqui um vaso irrigando ela aqui, ó, causando esse realce cortical aqui na fase arterial. Ó, o rim com realce córtico medular, como nós já vimos a característica da fase arterial, não é mesmo? Tá, esse paciente possui alteração no pâncreas aqui também, mas não vamos nos preocupar com isso agora não, ok? Vamos focar aqui nessa alteração. Muito bem. Aí você fez ali a fase arterial entre 25 e 30 segundos, como nós já vimos que são o que os estudos apontam, né, dentro da hemodinâmica da circulação do paciente. Muito bem. E aí nós vamos ver a fase venosa agora, como que essa mesma lesão se comportou. Muito bem, a gente centraliza aqui de novo. Passa aqui. E a gente observa aqui que o realce ele começou a ficar mais medular, né? Cortical nas bordas, depois medular ele começou aqui a estar impregnando dentro da lesão. Aí nós vamos na fase tardia, tá? Na fase tardia. Centralizamos aqui, muito bem. E o que nós percebemos aqui na fase tardia? Que a lesão não voltou a ficar hipodensa como na fase pré-contraste. Isso significa o quê? Isso significa que ela ainda tem contraste. E não deveria mais ter contraste nessa fase. Tá? Esse protocolo aqui, ele pecou por não fazer a fase de equilíbrio. Mas mesmo assim, na fase tardia, deu para detectar. E qual é a lesão que é crucial, pessoal? Qual é a alteração que é crucial que nós discutimos já? A fase de equilíbrio. O hemangioma hepático. O hemangioma hepático é um tumor benigno formado por emaranhado de vasos ali. Por conta da circulação lentificada, nós vamos ter contraste ali circulando na fase de equilíbrio nele e não mais nos órgãos adjacentes, nem na aorta, nem no sistema venoso, e somente caminhando para excreção. Aqui, como já é na fase tardia, ainda assim nós conseguimos uma boa visualização aqui dessa impregnação do meio de contraste, tá? Então agora, para a gente poder finalizar, é importante nós tirarmos a prova. Vamos dividir aqui em 4. Vamos colocar aqui o arterial desse lado, o portal aqui, e o tardio aqui. Vamos colocar aqui para os janelamentos sincronizarem. Então, se eu janelar aqui, vai janelar os outros, igualzinho. Vamos centralizar. E vamos encontrar aquela alteração em todas as imagens. As imagens estão sincronizadas. Então, observem aqui. Vamos fazer um janelamento. Aqui, ó, que beleza. Muito bem. Sem contraste. Estão com a mesma janela. Sem contraste. Fase arterial. Começou a fazer a irrigação aqui. Na fase venosa, adentrou um pouquinho. E aqui a gente tinha que ter a fase de equilíbrio para ver o realce medular desse hemangioma. Então, observem aí a importância de se conhecer as alterações, de se conhecer os tempos de aquisições para contribuir para o diagnóstico. Nesse caso aqui foi possível ainda com a fase tardia, tá? Fechar esse diagnóstico. Observe que eu não estou aqui discutindo diagnóstico, eu estou discutindo a importância de nós sabermos conduzir o protocolo, tá ok? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Um forte abraço e até mais.